Oh, glória a Deus. Boa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus. Deus é o único que pode mudar a sua vida. E de outra coisa, Deus ele criou 12 meses. 12 meses. E como o dízimo, sabe? Como o dízimo, todos nós que estamos hoje aqui na Terra, alguns nascem de 7 meses, mas tem uns que nascem de 9 meses, né? Aí você tem uma base de como Deus é poderoso. Ele fez com que que o ser humano nascesse de um outro ser humano. Mas tem uma coisa muito genealogia. Tem uma genealogia que tem tudo a ver com nós também. Porque Jesus, desde a criação do mundo, ele já estava lá do lado do Pai. Quando na Bíblia fala, eu vou aqui que eu gosto de pregar como está escrito na Bíblia. Glória a Deus. No início de tudo, né? Aqui, No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí você já tem uma noção, né? Hoje em dia, existe trevas? Existe. Mas você tem como fugir das trevas. Basta você querer mudar. Quando você quer mudar, você muda. Aí você vê a sua família próspera perto de você. Você é o pai, você é o cabeça da casa, né? Quando você não tá, a mãe tá lá, né? Mas, e tem aqui, aí você vai para Gênesis capítulo 3, versículo 12, está escrito assim, Então disse o homem à mulher, que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente, que é o diabo, o príncipe desse mundo é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Você tem sonhos? Eu tenho sonhos. Temos sonhos de ver nossos filhos no caminho de Deus, de ver nossos filhos sair desse mundo onde o príncipe, que é o Satanás, reina. Então, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí eu pergunto para você, o traficante, ele pode até chegar perto de você. Ele pode até chegar, a mula, né, como eles dizem, pode até chegar perto de você. Ofereceu o baseado ou a farinha para você, mas a decisão vai ser sua. Deus falou aqui, perguntou aqui para a mulher, que é isso que você fizeste? Ela falou, a serpente me enganou. Mas se você estiver na palavra, se estiver em Jesus, você não vai querer. Falar, isso para mim não serve. Segue teu caminho, eu ainda vou orar por você, mas para mim não serve. A pinga está na garrafa no bar, ou no supermercado. Você até vai no supermercado comprar alguma coisa. Você vai passar em frente a ela. Mas você pode olhar e falar, isso para mim não serve. Pronto, acabou. A palavra de hoje tem tudo a ver com humildade, sabe? Quando você é humilde, você alcança, sabe, o sobrenatural.
E o que é o sobrenatural? É você ter um encontro, você. Essa palavra hoje eu não vou enviar para ninguém, só para você. Só para você. Porque Deus ele não quer sacrifícios. Ele quer que você seja sensato, que você analise. Poxa, se isso não serve para mim, não serve para o meu irmão ou para o meu semelhante. Eu vou jogar no lixo. Acabou. Glória a Deus. Mas antes da palavra, eu estou orando aqui por muitas pessoas. Até queria que você se inscrevesse lá no meu canal, porque é só palavra de Deus, né? Às vezes tem que ter seu chicote, porque é a palavra que está falando, não é eu, né? E quando a gente não fala aquilo que está na palavra, a gente está enganando o povo. E tem muitos enganadores por aí. O próprio Jesus disse: o tempo está próximo. Muitos aparecerão falando que é o Cristo. Mas não se enganem. Glória a Deus. Eu estou orando por Thelma Gomes Galiza, Frank dos Santos, Wagner Braga, Júlio Braga, Pedro Braga, o meu irmão em Cristo Jesus, o Bismarck, a esposa, a filha, familiares e os funcionários, Orlando e família, Marcelo e família, Ricardo Carlos dos Santos e família, Raimundo Carlos dos Santos e família, Ednei dos Santos e família, Amanda da Costa Dória e família, Melissa Dorea, Priscila Carlos dos Santos, Rafael Carlos dos Santos, Marlene Carlos Lima, Valdélia Carlos dos Santos, Andresa Carlos dos Santos, Rose Carlos dos Santos, Andréia Carlos dos Santos, família Dorea, advogada Thelma Cristina da OAB, Cícero Torres e família, Totonho Paulinho e família, Fábio Leal dos Santos e família, Edson Leal dos Santos e família, seu Oswaldo, empresário do ramo de construção e família, Oswaldo, meu primo, Lanchonete do Garotão, a esposa, os filhos, ele, né, os funcionários. Glória a Deus, hein? Tem bastante gente que a palavra é clara. Jesus disse: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Eu estou orando aqui pelo Maurício Braga e família, a Ribamar, taxista e família, o Gladson, taxista e família, o André, taxista e família, seu Germano e Dona Rosa, meus vizinhos aqui. Glória a Deus. Carlos Sansão e família, Afonso e família, Elison Maria e família, Edmilson e família, pastor João Henrique Palharim e família, seus pastores, suas pastoras, missionárias, diácono, diaconisa, obreiras, é a banda da Paz e Vida, Ministério Zona Oeste. Glória a Deus. Missionário R.R. Soares, da Internacional da Graça e família, pastor Ideraldo Palharim, glória a Deus, pastor Luiz Boy, pastor Alexandre, bispo Diego Coutinho, bispo Carlos Quintanilha, bispo Tairone, bispo Luiz Casaleque, bispo Elior, bispo Josivaldo Batista, bispo Andrade, família, pastor Paulo e família, pastor Alene Barros e família, pastor Éder Soares e família, pastor Lucas e família, irmã Miriam, Daniel, a Keila, é uma família, pastor Gilton Dourado e família, Valdir e família, Zurita e família, Maria Baiana e família, Gil Iado e família, seu Rubens é meu amigo, trabalha aqui no shopping, aqui do lado, aqui na Diógenes, gente boa, glória a Deus, seu Rubens. Tá chegando a bênção, seu Rubens, tenha fé. Dona Josefa e família, Jaime, Nice, Zé, Gilmar, Juvenal, Célia, Leonice e família, Tânia e marido,
Missionária Neuza, Ana Joel, Adegudes, Fabrício, Érica, Emanuele, Bianca, tô com aqui, ó. Gael, Dr. Galiano, médico dos olhos, Lagoa, Moisés, Pastor Rogério, Pastor Raimundo Santana, Djalma e família, Landinho e família, Dai e família, um irmão lá da Rua 11, na Zona Sul, Jardim São Rafael, o Aires, o Paulão, Chicão, Terezinha, Nilson, Rogério, Nissinha, Artuzinho, Bel, Obreira Matilde, Seu Farias, Marcelo, os senhores e senhoras que se encontram nos asilos. Eu não esqueço deles, estão no meu coração. Os filhos podem até ter abandonado eles nos asilos. Tem alguns aqui pra cima, mas eu não esqueço nem um dia, e Deus também não. Glória a Deus, aleluia, aleluia, canta lá na sua. E eu também estou orando pelos irmãos que estão lá na Cracolândia. Lá tem senhores, senhoras, jovens, pai de família, mãe de família. Tem até uns 5 ou 6 lá que acabaram de casar, mas jogaram tudo pro alto. Tudo por causa do primeiro gole, ou da primeira pitada, ou de experimentar. Sabe aquela curiosidade que o diabo incita você a fazer? A primeira pitada, aí vicia. Mas eles têm chance de sair de lá, e vão sair, em nome de Jesus, porque não existe nada neste mundo maior que Jesus, que a fé. O gigante pode ter 300 Golias, você pode ser uma formiguinha, mas se você estiver com Deus o tempo todo, e com o filho dele que ele mandou aqui na terra para renascer, como está escrito lá em Gênesis, renascer e morrer por nós. Então lá aquele povo da Cracolândia e de outros lugares também, né? Tem muita mãe essa hora que está sofrendo. Poxa, meu filho não vai na igreja, eu estou fazendo campanha em cima de campanha. Ah, o meu filho foi preso, ele está num presídio. Olha, mãe, eu te dou um conselho. Se seu filho estiver preso num presídio, dá glória a Deus, porque Deus tem uma grande obra para fazer na vida dele. Então por isso que Deus deixou acontecer isso, senão ele ia morrer. Então continue orando pelo seu filho, continue buscando. Ele vai sair de lá do presídio logo e renovado, cheio do Espírito Santo. Vai ser um pastor, um pregador. Glória a Deus. Bom, a palavra de hoje tem os índios também, né? Eu estou orando pelos índios aqui de Pirituba, Pico do Jaraguá. Tem a aldeia lá, né? Perto do monte. Tem também na Amazônia e pelo Brasil afora. Glória a Deus. O cacique continua orando, pega a Bíblia e na dúvida, ore a Deus. Olha a Deus, eu aprendi até um segredo, cacique, que serve para o senhor aí na sua aldeia. Você pega a Bíblia, também a Bíblia, o senhor fecha os olhos e o senhor abre 7 livros. 7 livros. É assim, o senhor abre ela, fecha os olhos, abre ela, fala com Deus primeiro, aí você pega um montinho assim, ó. Com os olhos fechados. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você vai no primeiro capítulo que saiu, que você não viu, né? Aí você não vai pregar aquilo que eu sei que o senhor, cacique, o senhor quer o melhor para a sua aldeia. Você fala, poxa, se eu pregar que Jesus multiplicou os peixes e os pães, eu acho que eu vou pegar a minha tribo pela orelha, eu vou trazer eles para mim. Não, você vai trazer eles pela palavra de Deus, né? E pode continuar mandando mensagem, eu estou orando por vocês, né? Meia-noite eu vou orar, glória a Deus, e às 3 da manhã, sem parar, porque o melhor de mim é para Deus,
Eu até ouvi um louvor ontem na igreja, interessante, que dizia o seguinte, que diminua eu para que cresça o Senhor. Isso ficou gravado na minha cabeça. Ontem eu fui à noite na igreja com a minha esposa, aí tocou esse louvor lá, né? Que cresça Deus e diminua eu. Sempre. Quanto mais humilde, quanto mais humilde você for, você é empreendedor, patrão, dono de lanchonete, dono de restaurante, motorista de táxi, de Uber, de trem, de avião. Eu tenho um amigo que ele é carioca, mas ele mora lá em São Vicente. Faz tempo que eu não vejo ele. Ele é piloto de avião e a esposa dele é aeromoça. Fizemos uma boa amizade. E ele está sempre passando aí por cima, de vez em quando ele manda uma mensagem para mim, né? Ele me chama de guri, né? Ô guri, não apareceu mais aqui na praia? Eu falei, não tá dando pra ir na praia agora não tá dando pra ir na praia, mas um dia eu vou. É lá em São Vicente. O apartamento dele é de frente pra praia. É um apartamento de 4 andares, e os azulejos de fora é amarelo. É bem em frente pra praia. Atravessou, sai do prédio, abre o portão, já é a praia, atravessou a asfalto na praia. Coisa mais linda lá. Eu oro por ele, né? Eu oro por vocês também, né? Glória a Deus. E a palavra de hoje, ela está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 2 em diante. O que diz aqui? Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento. Quando fala não por constrangimento, é para o pastor que está lá no altar, ele não ter dúvidas, porque ele lê a Bíblia e está ali. Olha, ovelha, você está fazendo uma coisa que não está agradando a Deus. Não está agradando a Deus. Por isso que você não está sendo abençoada. Nós aqui estamos orando, estamos jejuando, nós vamos no monte, mas você fala que você já está há uns 20 anos na igreja, sua vida está sempre no fundo do poço, o dinheiro entra por essa mão e sai por essa. Então tem alguma coisa errada. Então, esse significado aqui, ó. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Às vezes o pastor fica constrangido com medo de perder a ovelha. Mas aí você vai perder a ovelha. Porque você não vai estar pregando a verdade, você vai estar passando a mão na cabeça das ovelhas. O próprio Jesus disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a chamo pelo nome. Então o pastor, na hora de pregar, ele não pode ter constrangimento, certo? Continuando aqui, ó. Mas espontaneamente, como Deus quer. E o que Deus quer? Que seja pregado a verdade. Olha, Deus ressuscita, Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Mas para isso, você, pastor, precisa pregar com trepidez, sabe? Com trepidez. Afinal, você é um pastor, né? Você é um pregador da palavra. Então você tem que ter firmeza na sua palavra. Você tem que ter convicção, atitude. E aí, Deus vai falar na sua boca. Se você é um pastor, né? Não sei, tem uns que tem a carteira profissional carimbada, pastor. Ou se tem um crachazinho, né? Eu sou pastor de tal ministério. Deus não quer saber do seu ministério. Deus quer saber da sua pregação, do entendimento que você tem na palavra e passa para as pessoas. Deus quer que você trate as ovelhas, não como fala na roça, não no cabresto, não, mas na palavra. Como está aqui, ó. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, porque Deus não quer o dinheiro de ninguém. Não, pastor, Deus não quer o dinheiro de ninguém. O dízimo é uma devolução. A gente está devolvendo tudo aquilo que Deus está dando para nós, porque tudo vem de Deus. Ó, eu estou respirando. Vem de Deus.
esse mês aqui eu vou conseguir realizar aquele sonho. Deus que deu, como ele fez com Daniel. Você lê Daniel, o Daniel ele orou 21 dias, mas no mesmo dia que ele se propôs no coração a orar, Deus já mandou o Gabriel trazer a bênção dele. É que no meio do caminho teve algumas lutas, alguns empecilhos. Mas o anjo falou: Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, Deus já mandou a sua bênção, porque ele sabia o que você tinha no coração. De repente você é um empresário e está passando por uma luta e não sabe por quê. É a hora do particular. Tranca a porta do banheiro, fala para a família: hoje eu estou com dor de barriga. Tranca a porta do banheiro e tem um particular com Deus. Mas esse particular tem que ser como o pastor está pregando na igreja. E aparece isso aqui, ó: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento. Mas se eu for pregar essa palavra, as ovelhas vão ficar constrangidas e não vão querer vir mais na igreja. Ô pastor, o senhor o quê? Um pastor? Um pregador da palavra? Ou o senhor está o quê? Está querendo números? Não, está na contramão. É do jeito que... Aqui, ó, constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então você tem que pregar o que Deus quer. Mas se eu pregar isso aqui, o meu líder da igreja, ele vai ficar sabendo e vai me questionar. Vai me mandar lá para a Bahia, vai me mandar lá para o Rio Grande do Sul. Eu quero ficar aqui em São Paulo. Olha, quando a gente vai para uma empresa, entrar numa empresa, lá vem a ficha. E lá vem escrito, primeiro o nome da gente, né? O nome, cargo desejado. Cargo desejado. Você é um engenheiro, você é um garçom, um copeiro. Tá lá, né? Poxa, eu sou pastor. Pronto, se você é pastor, meu amigo, você tem que pregar o que está na Bíblia do jeito que Deus quer. Porque se você não pregar do jeito que Deus quer, você não é um pastor, nunca vai ser. E se você tentar profetizar sem Deus mandar, a casa vai cair para você. Porque Deus ele vai falar assim: poxa, o homem se diz pastor, tem constrangimento, ele acha que vai constranger o povo se ele der um puxão de orelha na ovelha. Ô pastor, glória a Deus, hein? Glória a Deus não, né? Tá amarrado, né? Tem que seguir o que Deus mandar. Continuando aqui, ó: quer nem por sorte da ganância. Ganância. Deus ele não quer o dinheiro de ninguém. Como eu ia falando do dízimo, o dízimo ele é devolvido, porque Deus dá para nós. E nós devolvemos 10%. Então é uma devolução, certo? Essa pessoa que ouvir essa correção sem constrangimento, o que vai acontecer com ela? Ela vai dizimar de coração, porque Deus não aceita nada. Se você brigar com a sua esposa, ou com um parente, ou com um irmão seu, e você for levar o dízimo na igreja, Deus não vai aceitar. Primeiro peça desculpa para o seu irmão, se reconcilie com ele, na paz, aí você vai levar o seu dízimo na igreja, seus 10%. Aí Deus vai aceitar, porque quem abençoa, quem consagra o seu dízimo, não é aquele olhinho que coloca na sua cabeça e o pastor faz uma oração em você. Não, é o altar. O altar da igreja não é do pastor, não é do ministério. O altar é de Deus. Então, quando se tem uma igreja, essa igreja aqui é minha, eu que fundei ela. Está amarrado, Satanás, sai do meu pé. A igreja é de Jesus, a igreja é de Deus. Aí você entrega o dízimo lá, próximo do altar, e Deus vai abrir a janela dos céus na sua vida, e você vai alcançar todos os seus objetivos, porque Deus fala lá em Malaquias: trazei todos os dízimos e todas as ofertas à minha casa, para que não falte alimento, e fazei prova de mim nisto. É entre você e Deus, é o próprio Deus falando. Tá? O pastor não abençoa o seu dízimo, é o altar. Glória a Deus. E por aí em diante.
nem como dominadores. Nossa, o que tem de pastor dominador por aí? Dedo de seta. Tem uns pastores que é dedo de seta. Eu falo na lata. Quer mandar na vida da ovelha. E não é desse jeito. Quer ser um dominador. E se você fizer isso, fizer aquilo ou aquilo outro, como se a ovelha que aceitou Jesus Cristo como único, eterno, maravilhoso, suficiente. A ovelha está por dentro, a ovelha sabe que ela não deve pecar, adulterar, fazer coisa errada, fazer tramóia. A ovelha sabe disso. Então o pastor ele tem que pregar. O pastor, ele é um conselheiro. Meu filho, se você for por aqui, vai ter briga, vai ter contenda. Se você for por aqui, vai ter desgraça, vai ter morte. Agora, se você seguir as palavras de Deus, você vai passar uma luta? Vai. Para Deus provar o seu coração. Aí tudo aquilo que você pediu a Deus, vai vir. Com lutas, vai vir. E você vai falar, poxa, se eu tivesse abaixado a cabeça, não teria recebido essas bênçãos. Se eu tivesse ido por ali, ia ter briga, ia ter contenda. Se eu fosse por ali, ia ter morte. Mas eu estou trilhando, eu estou engatinhando no Evangelho, estou aprendendo com as pregações que Deus salva, Deus ressuscita, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera. Glória a Deus. E é assim. Aqui, dominadores, dos que vos foram confiados. Deus confia a igreja ao pastor. Aí o pastor já fala assim, mas é um ministério. Eu tenho que provar para o ministério que eu tenho capacidade de... Porque tem igreja que o pastor ele tem que, além de como é que fala? De receber os dízimos e ofertas das ovelhas, ele tem que bater uma meta. Tem igreja que faz bater uma meta. O ministério fala, com 15 dias você tem que depositar X na conta. Aí ele começa a pedir dinheiro para as ovelhas. Dinheiros, até de mais dinheiro. Sendo que Deus não fala... Aonde está escrito aqui que Deus está pedindo dinheiro para o povo? De Gênesis a Malaquias, que é o Velho Testamento, e de Mateus a Apocalipse. Onde é que Deus está exigindo aqui que o povo dê dinheiro? De jeito nenhum, eu quero provar. E se quiser conversar, nós vamos conversar. Manda os comentários do YouTube aí. E nós vamos conversar na Bíblia aqui. Deus não quer dinheiro de ninguém. Deus quer que a pessoa ande, o homem, ande reto. Eu sou um homem casado. Um homem casado. Ele vai andar na rua olhando para outra mulher, se ele tem a mulher dele em casa. E a mulher é a mesma coisa. A mulher casada, tem o marido dela, vai ficar escutando assobio. Chama a polícia. Chama a polícia. Se um homem assobiar para você, você é casada, ou se você não for casada, chama a polícia. Ele vai preso. Pronto. É desse jeito. Então, quando se entra na igreja, e se está engateando, está aprendendo, você fala assim, poxa, o pecado leva à morte. O pecado leva à morte. Aí o pastor está pregando lá em cima, quando chega lá na parte que o pecado leva à morte, ele fala, poxa, se eu for pregar isso aqui, as ovelhas vão sair tudo aqui da igreja. Deixa que saia, porque quando ela voltar para o mundo e ela ver que ela está debaixo do chicote de Satanás, que ela está apanhando, ela vai falar, poxa, eu devia ter ficado naquela igreja lá, ouvido o conselho daquele pastor, que o pecado leva à morte. Então, é assim, o pastor tem que falar o que Deus deixou escrito aqui, na palavra. O pecado leva à morte. Glória a Deus. E aqui está escrito mais ainda. Confiados antes, tornando-nos modelo do rebanho. O pastor ele tem que estar no meio do povo. Esqueceu o púlpito, o altar, onde ele dobrou o joelho antes de começar o culto, dobrar o joelho lá em cima e para Deus, eu vou falar a verdade, eu não vou mentir. Deixa o microfone lá em cima do púlpito e vai no meio do povo. O povo está doente, o povo está com fome, com sede, sendo que Jesus falou, quem tem sede, vem a mim. Jesus falou, não está na Bíblia?
Então, pastor, você tem que estar ali no meio do povo, sentado do lado de uma mãe que está triste, passar uma palavra de esperança para ela, um pai de família que está desempregado, passar lá e falar, ó, tudo vai melhorar, nós vamos orar a Deus, nós vamos jejuar e tudo vai melhorar. Vai ter luta, o que vai ter mais é luta, mas sem luta não se vence nada, né? É como dois times de futebol correndo atrás de uma bola. Você imagina um monte de homem correndo atrás de uma bola. Um só vai ganhar. Aí quando sai lá fora, que acaba o jogo, aqueles que perderam vão bater naqueles que ganharam. E ali no meio tem pai de família, tem de tudo ali. Então, tem tanta coisa que o Espírito Santo está falando que eu podia falar para vocês hoje sobre o pecado, a língua. Tem gente que quando morrer vai precisar de 2 línguas, ou de 2 caixão, um só para a língua, porque a língua é tão grande, a língua é grande demais, e o dedo de seta é tão forte que a pessoa quando morrer vai precisar de 2 caixão. É desse jeito. Tem que pregar. Vamos pregar, mas vamos falar a verdade. O fofoqueiro, o linguarudo, vai para os quintos dos infernos. E se os quintos tiver cheio, vai para o 6º e para o 7º. É desse jeito. Tem que falar a verdade. Vou mentir. Para que eu vou mentir? Não tem como mentir. Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, Supremo Pastor, Jesus Cristo, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Imagina você morrendo e indo direto para o céu. É isso aí, você morrendo, você vai direto para o céu. Jesus vai estar lá na porta, apertada. Lembre-se bem, a porta não é larga, a porta é apertada. O próprio Jesus fala isso na Bíblia. Ele vai te receber de braços abertos e você vai entrar no céu. Glória a Deus. É desse jeito. Continuar aqui, ó. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: para você ser humilde com seu amigo de trabalho. Humildade é tudo. Colocaram aqui um cidadão para trabalhar com nós aqui. Eu acho que colocaram ele aqui para roubar a minha vaga. Está na contramão. O patrão chegou aqui e pediu para mim ser específico com ele. Aqui tem 1 milhão de chaves, mostrar todas as portas que abrem essa chave. Eles estão querendo me mandar embora. Se você acredita em Deus, faça isso. O homem não deu uma ordem? Cumpra. Quando terminar de ensinar ele, que você achar que você vai ser despedido, você vai ser promovido. Você vai ficar no lugar do chefe. O chefe está aposentando e você está ficando no lugar dele. Deus, ele trabalha ao contrário dos nossos pensamentos. Lá no livro de Coríntios, fala o seguinte, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Imagina comigo, 1 minutinho só da sua atenção. Se Jesus tivesse escolhido, ele escolheu 12 apóstolos, um era o diabo. Imagina se Jesus tivesse escolhido para ser discípulo dele, um engenheiro, um arquiteto, um matemático, que sabe de tudo. Não, ele escolheu aqueles mais, como eu, mais burro, sabe? Aqueles que não sabem ler, que erra quando vai pronunciar uma palavra. Jesus escolheu aqueles mais insignificantes. E é desse jeito, a gente tem que ser humilde. A humildade leva o homem às alturas. Agora o orgulho, a fofoca, leva você pro buraco. Pro buraco. É desse jeito. É isso aí. Deus, Todo-Poderoso de Israel, nessa noite, Pai,
segunda-feira, eu peço que o Senhor venha abençoar os velhinhos dos asilos, os índios de todas as aldeias, o pai de família, a mãe de família, os filhos. O Senhor abençoe o motorista de táxi, de Uber. O Senhor abençoe o dono de restaurante, como meu irmão. O Senhor abençoe todos, Pai, que têm sonhos. E que o Senhor coloque no coração dos pregadores para que eles preguem a verdade e para que eles deixem de usar gravata, calcinha social e entre no meio do povo. Sente do lado de uma mãe que está necessitada, que o filho está nas drogas, que o casamento está abalado. Que o Senhor venha nessa noite e tocar naquele que está enfermo, aquele que está doente, Pai, aquele que está precisando ser curado agora. Que o Senhor Jesus cure ele agora em seu nome, porque toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração é para o Senhor Jesus, não é para o pastor. Quando se bate palma na igreja, quando se louva, é para o Senhor Jesus, não é para o pastor, não é para o obreiro, para a obreira, não é para as ovelhas da igreja, é para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. E pode se inscrever no meu canal aí. Às vezes eu desço a borracha, não é que eu desço a borracha, eu falo a verdade, eu falo o que está escrito aqui. Mas pode se inscrever no meu canal aí que é palavra. Se precisar descer o chicote, mas a bênção vem. Igual do seu Rubens trabalha aqui do lado, aqui no shopping aqui, ó. Sua bênção está chegando, seu Rubens. Glória a Deus. Fica com Deus aí que já a sua bênção chega.